Aulas Podcast, uma realização da Escola com Rádio. Gente, então vamos lá. A comissão do são toneladas e mais toneladas de lixo jogadas em terrenos a céu aberto. Empresas revelas multinacionais da zona. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês sobre essa questão do rádio, né, é a importância do rádio dentro da comunicação para as outras áreas da comunicação. Vamos dizer assim, eu aprendi a dirigir num Fusca. Meu pai tinha um Fusca, e aí, de vez em quando, eu, menino traquino, 12 anos de idade, pegava o Fusca lá do meu pai, quase batia nas pessoas, enfim, mas fui aprendendo ali na tora, né? Como a gente diz aqui no Piauí, naturalmente. Então, eu fazia essas peripécias e aprendi a dirigir no Fusca. Quando eu aprendi a dirigir mesmo e tal, quando eu fui dirigir um Gol, as coisas estavam muito mais fáceis. A direção era mais leve, a marcha era mais simples e tal, né? Depois que eu comecei a comprar alguns carros, né, eu senti que a diferença, senti que o que eu aprendi a dirigir no Fusca me preparou muito para eu dirigir carros melhores, mais confortáveis, com direção hidráulica, essa coisa toda, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente é talhado, é trabalhado naquelas coisas que exigem mais de você, quando você parte para um outro ambiente ou para uma determinada situação que tem mais facilidades, a coisa fica mais fácil, certo? Então, se aprender a dirigir no Fusca foi difícil, hoje, aprender a dirigir um Gol ou qualquer outro tipo de carro, a coisa fica muito mais fácil, certo? O nome Conrádio, ele não é à toa. Esse nome Conrádio, ele vem muito dessa questão da comunicação, porque a gente acha que fazer rádio é fácil. E a gente acha que fazer TV é difícil. A gente acha que fazer rádio talvez seja mais fácil do que fazer portal de notícia. E não é bem assim. O rádio, eu acho, mas eu tenho absoluta certeza que é a coisa mais difícil de se fazer na comunicação. Porque o rádio, você tem, às vezes, 2 ou 3 ou 4 elementos que você trabalha para poder alcançar a audiência que você quer, para prender a atenção das pessoas. Se a gente vai para um portal de notícia, eu tenho a possibilidade de colocar um vídeo, um texto, um áudio, um gráfico, qualquer coisa. Então, eu tenho vários outros elementos comunicativos que facilitam a minha vida para poder encantar e chamar a atenção daquele meu telespectador, ouvinte, enfim. Então, quando a gente passa para a TV, além de todos os elementos que a gente usa no rádio, tem mais um elemento na TV que facilita muito a nossa vida de fazer televisão. E qual é esse elemento? É a imagem, né? O uso da imagem. Televisão, o texto de televisão, inclusive, eu costumo dizer que é um texto preguiçoso, porque você, às vezes, nem precisa falar, você não precisa nem escrever o texto, porque você tendo o advento da imagem, tendo o recurso da imagem, a coisa fica muito mais fácil. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês? Primeiro, aprendam comunicação, que foi essa jornada que a gente teve nesse primeiro momento. Segundo, aprendam rádio. Se você aprende rádio, as outras coisas virão de maneira mais tranquila. Não é que é fácil, mas virão mais tranquilas porque você tem uma base legal, tá? Entrando um pouquinho já nessa questão do rádio, o nosso problema do rádio, quem trabalha no rádio deve saber um pouco disso, dessa realidade. Em alguns lugares é menos valorizado o rádio. Vocês concordam comigo? Quem trabalha no rádio? Tem uma certa desvalorização o rádio, né? W tá ali levantando o dedo. Entende? Parece que quem trabalha no rádio não pode ser um jornalista, sabe? Não pode ser um comunicador. A impressão que eu tenho, às vezes, em alguns lugares, Japa, é essa. Parece que quem trabalha no rádio é menor. E pelo contrário, gente, é muito importante.
é muito importante, tá? Na comunicação, a gente tem algumas áreas que são importantíssimas, né? A gente tem o cinema é da parte de comunicação. A gente tem a TV, a gente tem a assessoria de comunicação, né? E é talvez o que o Juninho faça um pouco hoje. A gente tem várias outras áreas que são importantíssimas. A gente tem a publicidade, a gente tem o marketing. E o rádio, culturalmente, quem estuda a história do rádio, quem sabe da história do rádio, de como foi construído o rádio no Brasil, né? E vocês têm, inclusive, algumas aulas sobre isso na plataforma, e eu faço questão de colocar isso, disponibilizar, para que vocês não sejam... que não reforcem a cultura que a gente tem até então no rádio, que é essa cultura de patinho feio, de que a gente, por ser radialista, a gente é menor, a gente precisa ganhar menos. E não é bem assim. Mas, nessa trajetória toda do rádio, principalmente da década de 80 para cá, tem dois aspectos dos quais fizeram o rádio ser o que ele é hoje. Ele teve uma época de ouro lá na década de 50, né? Depois que foi estabelecido e tal, tudo mais, teve uma época muito glamurosa do rádio, muito valorizada do rádio, até chegar à televisão, que tomou, de certa maneira, alguns outros ambientes do qual a comunicação não conseguia alcançar. Mas o que acontece? Chegou na década de 80, a gente foi ficando um pouco para trás. Foi ficando um pouco para trás de ser uma grande potência. Eu não diria que o rádio nunca deixou de ser importante e nunca vai deixar de ser importante, tá, gente? Deixando muito claro isso. Mas a gente foi ficando para trás. A gente foi ficando para trás principalmente em receita, e quando tem receita, né, dinheiro, quando entra dinheiro no meio de comunicação, a gente obviamente consegue viabilizar outros projetos maiores. E aí foi degradando. E as pessoas que iam por rádio já não eram aquelas pessoas que tinham um grande conhecimento comunicacional, que tinham um dom, né? Não diria nem dom, mas talento para fazer rádio, e foram se afastando disso. Então, aconteceram dois fatores que são muito importantes para que essa cultura que a gente tenha no rádio, inclusive local, esse rádio mais regional, seja desvalorizada. Aconteceram duas coisas. A primeira foi que os próprios donos dos veículos de comunicação, eles não conseguiram transformar ou melhorar o negócio do rádio para fazer com que a gente não perdesse receita, não perdesse dinheiro. E, claro, obviamente, teve um processo de evolução de lá para cá. Agora, recentemente, o boom da internet, né? Mas depois eu falo um pouco sobre isso também, que eu acho importante. Teve o boom da internet, teve as TVs e teve outros mecanismos de negócios que foram disseminando elementos ou meios para que se tivesse publicidade e comunicação de uma forma geral. Então, esse foi um primeiro aspecto. O aspecto, eu diria, resumindo tudo isso, perca de receita. Perca de receita. O rádio não conseguiu dar essa alavancada. Aí vocês podem dizer o seguinte: Iraildo, mas eu conheço a CBN há muito tempo, eu conheço a Jovem Pan há muito tempo, eu conheço outra rádio na minha cidade que tempo se sustentou há muito tempo e tal. Tem as exceções, tá? Uma outra coisa que aconteceu foi que, quando o Sarney esteve na presidência da República, quem é do Maranhão deve saber um pouco disso, ele abriu a porteira para a rádio comunitária. Ele abriu, assim. O Maranhão é lotado de rádio comunitária. Então, quando ele foi presidente da República, naquele momentinho que ele passou ali, ele abriu a pancada. O que aconteceu, gente? Imagina só o seguinte exemplo. Eu cheguei outro dia numa cidade chamada Tanque do Piauí, aqui no estado do Piauí, e aí um amigo meu, que é professor da rede pública de ensino, ele disse o seguinte: Iraildo, tá vendo essa sala aqui? Tá vendo essas caixas que tem aqui nessa escola? Pois é, essas caixas aqui estão cheias de computadores de última geração. Mas as crianças não têm na internet, não têm pesquisa, não estão trabalhando nesses computadores. E aí eu perguntei por quê. Ele disse: é porque não teve ninguém que viesse instalar. E tem um ponto desse fator do qual não só o Sarney, eu cito o Sarney, os outros também fizeram um processo também de abertura de muitas rádios comunitárias, mas o Sarney é porque houve assim, foi muita rádio mesmo. E conseguiu dar concessão para muita gente. E o que aconteceu? Se você não tem gente capacitada para lidar com esse meio de comunicação,
vai ficar igual os computadores que estavam lá na sala desse meu amigo, lá nesse colégio. Então, o outro grande problema da gente ser desvalorizado no rádio é a capacitação. É a capacidade de entender esse meio de comunicação como um elemento importantíssimo para a sociedade que transforma a realidade das pessoas. Tem rádio comunitária que eu conheço, no sul do estado do Piauí, em outros estados também, que é o único meio de comunicação que chega na cidade. Essa rádio, ela é vida e morte para muitas pessoas. Ela não é só um veículo de comunicação que faz um cara ser um locutor para apresentar um programa, mas ele é que dá o aviso de que fulano de tal chegou bem em Teresina. Ele é que dá o aviso que fulano de tal está passando mal e que precisa conversar com fulano de tal. Então, o rádio tem essa grande importância e não vai deixar de ser. O rádio, ele não vai acabar. E tem vários indícios científicos para a gente falar sobre isso. Posso citar aqui só 2. Daqui a pouco eu falo sobre eles, se vocês me lembrem disso. Mas esses 2 fatores, ou seja, essa coisa da publicidade que foi mingando o rádio, mas essa abertura demais de rádios comunitárias que a gente teve no Brasil, né? Principalmente no governo do Sarney, no presidente Sarney, e mais essa falta de capacidade de gerenciar esse meio de comunicação, fizeram com que o rádio fosse colocado ali como patinho feio. Esse é um ponto importante, certo? Então, qual é a importância do que eu acredito, né, de ter uma Conrádio que possa possibilitar vocês a entenderem a potência desse meio, mas, além disso, se capacitarem para poder usar essa ferramenta, esse meio, de forma muito mais pujante, muito mais potente, pelo que ele pode fornecer, tá? Então, é isso que eu acredito, é por isso que a Conrádio existe. E é por isso que esse processo de formação, ele tem toda uma fase de imersão de vocês, para que vocês entendam comunicação, e que depois a gente comece a conversar sobre esse mar de possibilidades e também de desafios que tem o rádio, tá? Um rádio não é só você chegar lá na rádio, ligar o transmissor, a mesa de som, o negócio, o microfone, apertar um botão e falar. Isso não é fazer rádio. Quem faz rádio sem essa intencionalidade, ele está, na verdade, prestando um desserviço para a sociedade. Por quê, Iraildo? Por que você é tão radical desse jeito? Porque o rádio, ele é uma possibilidade de salvar vidas. Ele é uma possibilidade de tirar alguém da depressão quando você lê um texto bonito ali, contextualizado, dentro de alguma coisa. Ele é uma possibilidade de você fazer com que os velhos aposentados do INSS não sejam assaltados por aqueles empréstimos absurdos que muitas vezes acontecem no interior. Entende? Então, é um desperdício. O cara chegar lá sem intencionalidade para apertar os botões, né, e fazer com que ele ache que é o comunicador, que é o radialista da cidade e tal e tudo mais, sem nenhuma intencionalidade, isso é um desperdício, isso maltrata o rádio. O rádio tem apanhado muito. E nós, às vezes, comunicadores, sem certas informações, somos os responsáveis por essa ataque. Todo dia. Eu escuto muito rádio hoje, muito mais de maneira profissional. E assim, tem algumas pessoas que me mandam rádio para me ouvir, para me dar conceito e tal, tudo mais, e eu faço questão, né? Inclusive, vocês vão ter essa oportunidade. É uma das atividades que a gente vai fazer. Quero que vocês mandem as coisas de vocês para eu olhar, para dar ideias, mas eu acho que só essa aula daqui de hoje já traz para vocês uma outra percepção sobre o que é importante do rádio. Eu acho que quando vocês saírem, no final desse mês de trabalho que a gente vai ter sobre o rádio, e acho que termina lá para o dia 7, 8, não sei, de julho, vocês vão sair com outra mente sobre o rádio, tá? Mas o que eu escuto de coisa ruim, é muita coisa ruim, gente. E é coisa ruim, assim, até mesmo na qualidade técnica. Coisas que são pequenas. E isso maltrata o coitado do rádio. E o rádio fica aí. A gente fica, por que eu não sou valorizado? É porque, entende? Tem vários desses aspectos, mas esses 3 eu acho que são os principais. A publicidade, que a gente não andou legal, né? Hoje, para vocês terem ideia, o bolo da publicidade no Brasil,
dados de 2020, é 42 bilhões de reais. 42 bilhões de reais é o que gira em publicidade no Brasil. Os 3 meios que mais comem publicidade, 3 meios não, né? Vamos lá. A gente tem o Google e companhia, né, as plataformas digitais, que estão pegando aí em torno de 35%, 40% desse valor. É muito dinheiro, é muito dinheiro. A gente tem a televisão, que pega a maior parte ainda. A televisão ainda tem uma fatia grande dessa publicidade, tá? Chega em torno de 45%, 50%. No ano passado, chegou em torno de 45%. Ainda está tomando isso, mas tem perdido muito terreno para o Google, para a internet. E o rádio, né? O rádio, ele sempre gira, todos os anos, entre 4,5%, e isso tem pelo menos uns 5 anos que eu tenho acompanhado esse indicador, 4,5% desse bolo publicitário que rola no Brasil, 4,5% a 7%. Nunca passou de 7%. E isso tem alguns anos que eu acompanho esse indicador. Esse indicador é do Meio e Mensagem, né, que é daquela revista, enfim, aquele conglomerado lá que trabalha a publicidade. Então, e aí o restante desse dinheiro, desse percentual, é distribuído em outras mídias. Revista, outdoor, essas outras coisas que a gente conhece, tá? Então, assim, eu tenho absoluta convicção de que dá para aumentar esse o que a gente chama de share, né, de participação do mercado no rádio, por conta das possibilidades que a gente tem. Dá para aumentar. Agora, o rádio precisa se unir como um todo. Não é só uma rádio fazer bem feito. A gente precisa criar um processo de valorização do rádio fazendo o rádio bem feito. Que é isso que vai fazer com que as pessoas tenham mais atenção ao rádio, tá? Então, são algumas coisas para suscitar aqui vocês, comentar com vocês inicialmente. A gente vai falar sobre negócio de rádio. Como é que a gente monta um negócio de rádio? Como é que eu monto meu negócio de rádio? Eu gosto muito dessa parte porque eu acho que esse é o sentido de vocês estarem aqui, diferente de estarem em outra escola. É de que vocês não só entendam fazer o rádio, mas que você entenda esse meio como possibilidade de negócio, né? E aí é onde eu pego mesmo na mão de vocês, de cada um de vocês, para a gente ir conduzindo para alguma coisa que seja ligada ao rádio. A gente vai fazer também essa mesma linha de raciocínio na TV e outras mídias também lá na frente, tá? Esse é o contexto, né, que a gente está no rádio. O rádio está aqui, ele tá posto, ele é uma grande ferramenta de comunicação, mas que a gente precisa aproveitá-lo melhor, tá bom? E aí, vocês passaram uma jornada toda ouvindo comunicação, a gente liberou a plataforma para que vocês tivessem lá acesso às aulas, tem gente que já assistiu, já está assistindo de novo e tal e tudo mais. Então, eu tenho 2 perguntas para vocês fazerem para a gente poder avançar. Porque essas 2 perguntas, elas são fundamentais para o restante de tudo que a gente vai tratar de comunicação, tá? Principalmente com foco no rádio, tá? Uma é mais focada no rádio e outra é mais focada na comunicação e vai servir para toda a nossa vida, tá? Comunicação. E essas aulas, essas 2 respostas que vocês vão trazer, né? Eu espero que vocês tragam, elas estão lá nessas aulas espalhadas. Às vezes está bem dito e às vezes está espalhada pelo sentimento ali do conteúdo que a gente coloca lá. E durante essas mentorias que a gente teve aqui, eu falei várias vezes sobre essas 2 respostas que vocês vão me dar. Eu fiz essa pergunta e respondi também, tá? Então, assim, eu queria ouvir de maneira muito concreta, tá? Muito concreta. Com o que é que o rádio trabalha? O que é que o rádio precisa para existir? Não é equipamento, não é pessoa. O que é que o rádio precisa para existir enquanto meio? Vamos começar por essa pergunta. Quem tiver aí a informação, por favor, me passa aqui. Tá? O que é que o rádio precisa para existir? Não é um transmissor, entende? Não é isso, não. O que é que o rádio, enquanto meio de comunicação, precisa para existir? Para o rádio existir, tá? A gente não consegue fazer rádio sem a voz, que, em geral, é feito de forma falada mesmo, né? De forma
comentada, enfim, é a voz, a música, os efeitos sonoros e o silêncio. Certo? Então, nunca mais esqueçam isso. Por que vocês não devem esquecer isso? Porque se vocês dominarem algum desses elementos, vocês se tornam indispensáveis para qualquer rádio. Imagina o cara que tem o dom da voz. Claro que isso não é suficiente, mas é um diferencial muito grande para que ele seja contratado ou que ele seja reconhecido pela voz que ele tem. Vocês concordam com isso? Então, esse elemento voz, ele é importantíssimo. E quando a gente fala voz, não é só a minha voz de falar. É a voz de que você consiga falar algo que ecoe na sociedade. Ou seja, é uma voz que reverbere. Por isso que o rádio hoje, ele não é feito mais só daquela vozona bonitona, entende? Ele é feito de, por trás dessa voz, um conteúdo que consiga alcançar as pessoas e fazer com que aquelas pessoas reajam. Então, a voz é um desses elementos. O segundo elemento é a música, tá? Hoje menos, mas a maioria das rádios ainda se sustentam por conta de músicas. Inclusive, algumas pagam o ECAD caríssimo, que eu acho que é enfim, é outra questão para a gente discutir, mas é outra longa. Mas o ECAD é caríssimo que se paga para poder veicular as músicas dos outros, tá? Mas a música, a maioria das rádios ainda tocam música, tá? O terceiro elemento são os efeitos sonoros. Com os efeitos sonoros é que você coloca as pessoas em ambientes auditivos diferenciados, fazendo com que a gente prenda a atenção dessas pessoas, do ouvinte, né? De novo, o ouvinte é necessário, mas com esses elementos aqui eu não consigo trabalhar rádio, eu não consigo fazer rádio. Sem esses elementos, o meu rádio ele é pobre, tá? Imagina um rádio mudo, não vai rodar. Imagine um rádio sem música. Não estou dizendo todas, inclusive a música tem saído muito de cena nas rádios. Imagine uma rádio sem efeito sonoro. Fica ruim. Imagine uma rádio sem o silêncio. Sem utilizar desse elemento silêncio. Todo mundo acha que comunicar é aquele que fala mais. E comunicar bem é aquele que fala mais. E não é essa a maior habilidade do comunicador. A maior habilidade do comunicador é se permitir ouvir. E aí, para você ouvir, você precisa do silêncio. Imagina se você tem uma informação chapada que você tem que dar ali no rádio. E se ela for truncada, se esse texto for truncado e tiver algum tipo de palavra que não seja tão fácil de interpretar, mas você atropela e não dá um tempo para a pessoa que está te ouvindo do outro lado respirar, ela possivelmente não vai apreender essa informação. Entende? Então, por isso que o silêncio é um dos elementos mais importantes. Então, a brincadeirinha que a gente faz no rádio, a gente usa esses elementos. Certo? Eu uso a voz, boto um efeito, boto um silêncio, né? Claro que por trás disso tem outros elementos, que nós vamos trabalhar elementos no rádio só na próxima aula. Tá muito show também, vocês vão adorar, vou trazer um monte de áudio para a gente ouvir e tal, conversar sobre isso, certo? Então, nunca mais esqueçam dessa parte. A segunda parte tem a ver com essa primeira também. Quais são os elementos que compõem uma mensagem? Quais são os elementos que são explorados pela mensagem? Quais são os sentimentos que são explorados pela mensagem? Tem 4 sentimentos. E esses sentimentos, junto com essa primeira parte do que eu falei agora, dos elementos do rádio, elas são poderosas para você entender toda a dinâmica de se fazer rádio. Então, de novo, quais os elementos que compõem, que são explorados pela mensagem, para a gente construir uma mensagem? Quais os sentimentos que a gente usa para explorar e construir mensagens poderosas? A gente já falou disso. 99% de todas as mensagens que a gente solta no rádio tem esse tipo de mensagem persuasiva. Você falar qualquer coisa, vai falar qualquer coisa.
mas mensagem para as pessoas reagirem àquilo que você está falando, tem esses 4 elementos. A gente tem a sedução, a provocação, certo? A tentação e a intimidação. É isso que se usa para fazer mensagens persuasivas. Claro que cada um desses itens, eles são importantes vocês entenderem e aplicar de acordo com a necessidade e com o contexto. Então, tem notícias que você pode utilizar um ou 2 desses elementos, desses sentimentos. E tem notícia que não cabe você usar nenhum, certo? Mas o que é importante aqui, gente? Se eu preciso, para que um rádio exista, de uma voz, do silêncio, da música, do efeito, automaticamente também eu preciso de mensagens poderosas. Porque se eu não tenho mensagens poderosas, eu vou fazer mais do mesmo. E aí a gente continua com aquela onda de que o rádio ainda seja esse patinho feio na comunicação. Então, assim, gente, não é uma corrida de 100 metros. Por isso que é uma jornada. Se você faz 100 textos no ano, vamos supor, no ano, com uma mensagem que tem a intimidação, aí você vira um craque. Entende? É a repetição que vai fazer você ser melhor nisso. Tá? Se você faz 100 apresentações de programa de rádio, aberturas de programa de rádio, essa repetição de uma forma correta, que traga resultados a partir de uma mensagem positiva, né? Positiva no sentido de usar elementos que tragam audiência, que tragam repercussão e reação, você vai ficando bom, tá? O rádio é repetição pura. O rádio é repetição pura. Alguém falou aí que trabalhava na Band FM. Se eu não estou enganado, o slogan da Band FM, ou é de uma dessas aí grandes, é o seguinte: notícia em 20 minutos. É nova. Como é que é, minha gente? Não lembro. De 20 em 20 minutos se renova a notícia, né? Então, eles fazem um processo de repetição do rádio, de repetição daquela notícia. Porque o rádio, você pode estar ouvindo aqui, daqui a pouco você desligou o rádio. Então, eles fazem esse tipo de programação, é muito comum no rádio, repetir, tá? Então, é isso, o rádio também é repetição. Flávio está chegando aqui, tá? E aí, gente, eu quero, dito isso, desse primeiro início, eu vou postar essa agendazinha aqui, a Fran também vai compartilhar com vocês, mas eu vou postar a nossa agenda aqui para eu falar um pouquinho dessa agenda nossa no chat, tá? Desse mês até o mês que vem, tá? Ó, então assim, eu postei aqui no chat, tá? É a nossa programação até o dia 13, eu errei aqui, errei feio, até o dia 13 de julho, não é 13 de junho não, 13 de julho, a gente vai estar conversando sobre rádio, tá? É o dia 13 de julho. Nesse período todo, eu quero ver os radialistas mais top desse Brasil de meu Deus. Vocês vão exigir de mim, né, o que não souberem, e eu vou exigir de vocês. E aí a gente vai ter que repetir muita coisa. A gente vai ter que trabalhar muito no processo de repetição e de ensino, e eu vou mostrar, vai vir de novo, vocês vão mandar, a gente volta de novo, até a gente sair top de linha. Então, minha expectativa é que, para além da nota de vocês nesse bloco de rádio, né, já que vocês já tiveram a nota de vocês, a Fran já deve estar computando essas notas de vocês com os que vocês fizeram na plataforma e com mais as notas das mentorias, vocês vão ter lá uma nota e vocês vão ter uma nota de rádio. Mas a minha expectativa, para além da nota, é que vocês saiam daqui sabendo tudo isso aí. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar de linguagem do rádio. E a linguagem do rádio, você usa esses elementos que eu acabei de falar. Tá? E tem outras coisas que a gente vai já conversar sobre isso. Tem outros elementos que se usam. Depois, que é no dia 15, aliás, no dia 8, se eu não estou enganado, Fran, me ajuda aí que eu estou... Não, dia 15 mesmo, a gente vai falar dos elementos do rádio, certo? Dia 15, os elementos do rádio. E aí nós vamos esmiuçar, mas é esmiuçar mesmo, gente. É bem pinicadinho. Nós vamos pegar uma abertura... Mas nós não vamos dizer o seguinte, ó, gente, uma abertura de um programa de rádio faz assim. Não, nós vamos cortar bem pinicadinho até a gente entender como é que faz uma boa abertura de programa de rádio. Pegando, inclusive, exemplos de fora e exemplos de vocês também, tá? O exercício no final dessa aula é justamente para isso, para que vocês tragam esses conteúdos, mas no final eu falo
eu falo direitinho, para a gente avaliar de vocês, tá? Então, a gente vai pegar cada pedacinho, tá? Sem muita pretensão de acabar, de esgotar, mas com muito zelo para que todo mundo aqui saia ciente disso, tá bom? No terceiro momento, eu vou trazer algumas pessoas de fora, eu não sei como é que eu vou fazer isso ainda. Eu queria muito que algumas pessoas conversassem com vocês, a gente vai trazer radialistas aqui e tal. Um desses temas que a gente vai trabalhar é o rádio e suas possibilidades. Então já vou dar um gás ali, já que a gente está trabalhando com muita prática nesses duas primeiras aulas. Então vamos dar um gás ali, trazendo uma pessoa que fale um pouquinho. Ó, o rádio é isso, o rádio é aquilo, o rádio é aquilo lá e tal. E nesse aspecto aqui, eu quero trazer uma ou duas ou três pessoas para debater quais são as possibilidades que o rádio tem para nos ajudar, tá? Então, essa aqui é uma espécie, é um debate, tá? A gente dá uma esfriada e fala desse debate. Na terceira conversa, a gente vai falar sobre a reportagem no rádio, tá? Então, como é que funciona a metodologia? Eu vou dizer o que é uma reportagem, como é que faz uma reportagem, vocês também já têm vários conteúdos lá dentro da plataforma que falam sobre isso, e aí vocês vão fazer reportagem, a gente vai trazer para cá e a gente vai avaliar. E aí o couro come aqui, tá? Assim, ó, muda aqui, muda ali, muda aqui, muda ali, faz aqui, melhora aqui, vai lá e tal. Então, esse é mais ou menos o exercício que a gente vai fazer. E no final, na última rodada, a gente vai fazer uma apresentação, cada um de vocês individualmente vão fazer a apresentação completa de um programa de rádio, tá? Então, a ideia aqui, se é que vocês entenderam o meu raciocínio, é de que vocês saiam fazendo tudo. Fazendo tudo. Iraildo, não sei editar. Durante esse processo vai ter alguma coisa sobre edição, mas a ideia é de que vocês se ajudem, tá? A ideia é de que vocês se ajudem. E o importante para mim aqui não é que vocês saibam editar. Não quero que vocês saiam aqui editores. Meu papel aqui é fazer vocês entenderem que a edição é importante, mas entender o que cada um desses elementos, como é que se faz cada um desses elementos. Se você me provar, trazendo uma reportagem para o rádio, do jeito que você mesmo, sem ter feito a reportagem, mas falando de cada um dos elementos que tem nela, se você me provar, me trouxer isso, que ela está feita, eu não preciso saber que você vai editar, que você saiba editar. O importante para mim é saber que você sabe a estrutura de uma reportagem para o rádio, certo? Então não é obrigatório que vocês editem. Mas se for necessário editar, conversem entre si. Por isso que tem uma comunidade lá no Facebook, tá? Que nesses períodos a gente vai abrir para que vocês conversem mais rapidamente lá. E aí, nessa última, a gente encerra o material de rádio, enfim, vai demorar muito mais. Por exemplo, aqui a gente tem 30 pessoas nessa conversa. A gente vai fazer pelo menos 2 aulas, a gente tem 2 ou 3 dias diretão com apresentações desses conteúdos e em cima desse aprendizado, tá? Então essa é a nossa programação para a gente sair daqui top em rádio. Até aqui, a gente fez 3 coisinhas só. 3 coisinhas. Os elementos da mensagem, os elementos do rádio, né, para entender ali um pouco da linguagem do rádio. A gente fez ali um entendimento da nossa voz, né, dentro desse exercício que a gente fez e encaixando essas 2 coisas, tá? Agora, nós vamos partir um pouco mais para falar um pouquinho dessa linguagem do rádio que eu falei para vocês, né, que a gente teria. Quais são os outros elementos que compõem essa parada toda, tá? Então, assim, tem o Luiz Ferrareto, né? Acho que vocês conhecem, Luiz Arthur Ferrareto, que é um cara do rádio. Boa parte desse curso de rádio que vocês têm vem dos livros do Luiz Ferrareto, né? Eu acompanho ele há muito tempo, é um cara, assim, super atual com relação ao rádio, enfim. E ele diz uma coisa que é muito bacana. O rádio é um meio de comunicação que transmite na forma de sons, conteúdos jornalísticos, de serviço, de entretenimento, de música, educação, de publicidade, tá? Mas, no entanto, a maioria das pessoas acham que o rádio ele é muito mais, como é que eu digo, sonoro, que a única coisa que ele desenvolve
é essa linguagem comunicacional a partir da voz em si. E o que eu quero que vocês compreendam é justamente que não é só isso que faz o rádio, tá? Todas essas historinhas que eu estou contando aqui para vocês, elas compõem o rádio. Se hoje o nosso rádio ele é frágil, é justamente porque a gente está faltando alguma conexão desses elementos que compõem. Quando eu falo elemento, não é só a linguagem do rádio, não é só os sons, os efeitos e tal, não é só a mensagem, mas é também o contexto onde a rádio está, tá? Então, tudo isso compõe a potência ou a fraqueza do rádio, tá? Luiz Ferrareto deixa isso muito claro para a gente, tá bom? Mas vamos lá. Outras coisas que interferem na linguagem do rádio. A linguagem do rádio é já numa perspectiva sonora mesmo, tá? Numa perspectiva operacional. O estúdio, com os equipamentos, interfere. O silêncio adequado interfere. Ou seja, para o bem ou para o mal, para ruim ou para bom. O BG que você escolhe. Há uma tendência, gente, de rádio comunitária, eu não sei o que é isso, né? Mas eu acho que alguns editores, e tem muitos alunos aqui na Conrad e outras turmas aqui que faz isso. Né? Quando a gente... Até o cara chega no TCC, eu explicando tudo nessa parada, ele chega lá no TCC e faz a mesma coisa. As pessoas pegam um BG, um BGzão daqueles das antigas aí, que a gente cata aí na internet, né? E pega esse BG e papoca numa mensagem, num texto que você lê, enfim, em cima da sua voz ou por baixo da sua voz, às vezes coloca o BG que não tem nada a ver, que não agrega nada com aquela mensagem que você tem. Então, assim, quando a gente fala de jornalismo, pouco se tem BG. Quando a gente fala de entretenimento, a gente usa de vez em quando é necessário. Não é que no jornalismo a gente não use, ou que não seja, que seja proibido utilizar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que quando a gente use o BG, ele não tome de conta da mensagem. Ele não apareça mais do que a mensagem. O BG ele é um instrumento para a gente se utilizar para potencializar a mensagem, não o contrário. Ele não pode aparecer mais. E, às vezes, alguns alunos nossos aqui, talvez por editar, né, ser um bom editor, ele coloca lá o BG, os efeitos, aí coloca 1, 2, 3, 4. Precisa disso, gente. Precisa disso. O rádio, inclusive, hoje, quem faz vinheta de rádio sabe muito bem disso. Antigamente, você fazia um spot, uma vinheta, não sei o quê, para anunciar a rádio. Hoje, às vezes, é só um carimbo, só o nome da rádio. FM, não sei o quê, não entende? Então, é simplificar, porque o rádio... Ele precisa ser enxuto, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser agradável de se ouvir, tá? Então, o BG interfere muito nessa linguagem do rádio. O tom de voz, e aí o tom de voz é muito do que eu falei com a Márcia. Vocês têm que entender a capacidade vocal que vocês têm. A capacidade vocal que vocês têm é o que faz total diferença em você dizer uma coisa para fazer com que uma pessoa tome uma decisão para um lado ou para o outro. E aí, isso é treino. Não tem jeito, é treino. Tem uma fonoaudióloga, a Virgínia vai dar aula para vocês, mas essas aulas que a Virgínia vai dar para vocês, né, ela vai falar muito de dicção, de exercício, do que pode comer, do que pode não comer, café, não sei o que lá das quantas. Então, o que eu quero que vocês compreendam é do ponto de vista do instrumento comunicacional que vocês têm, que é essa voz, que é a capacidade da voz de vocês botarem um fusquinha fazendo o que vocês quiserem com o fusquinha, tá bom? Outra coisa que interfere, as curtas pausas silenciadas no fim de cada frase. Num texto comprido como aquele, não é nem comprido, mas um texto complexo como aquele, Rafael, que você leu, é muito importante, até para que você respire, mas que para você também construa essa relação lendo o texto com o seu ouvinte, você faça pausas curtas, pausas silenciadas, para que traga o ouvinte para você, para que você consiga envolver. É nesse momento que a gente utiliza o silêncio. Agora, não pode ser um silêncio assim, igual o Scooby do Big Brother. Você lembra do Scooby? O Scooby está conversando aí. Não é isso. Não é esse tipo de silêncio. É um silêncio proposital. Proposital. Quando a gente escreve um texto, eu acho que vocês tiveram aula sobre isso também, eu acho que eu explico sobre isso também, a gente tem lá, escreve o texto, aí você tem um pauzinho, uma pausa curta, você tem 2 pauzinhos, né? Pauzinho não, tracinho, né? Com pausas mais longas, entendeu?
isso ajuda muito a você entender essa dinâmica do texto que você faz. Então, essa coisa do silêncio pausado, ele ajuda também e interfere, obviamente, também na linguagem do rádio. Outra coisa, o volume da voz. Se você faz isso aqui, se você fala desse jeito, e é assim que a gente está falando, depois dessa aula, eu vou postar lá no Instagram uma postagem que vai ter não sei o quê, e a gente vai decidir qual é a hashtag dessa aula de hoje. Então, eu estou falando assim, eu sou monótono. Eu não vou nem para cima, não vou nem para baixo, e é chato. Monótono. É um tom só. Você conversar com uma pessoa que tem um tom só é horrível. Já parou para pensar? Então, o comunicador de rádio, ele precisa ter esse processo, sabe? Não é uma linha reta. Um texto não pode ser uma coisa chapada de um jeito. Ele tem que ser oscilante, no sentido de que você aproveite as palavras, a potência das palavras, para trazer esses efeitos que façam com que a pessoa bata o coração. A pessoa esteja ali contigo, né? Que o coração vá junto, né? Por isso que é bem importante esses exercícios. Uma outra coisa que é importante é o próprio texto. Se você tem palavras mais complicadas, é muito complicado você ter textos bons, que cativem as pessoas, tá? Então, palavras simples. No rádio se usa palavras simples. Quando a gente fala de palavras simples, a gente não está falando de palavra chula, tá? Não é tamo junto. Tem rádios que eu escuto assim, as coisas mais comuns que eu escuto é que parece que o cara está fazendo um programa de rádio, ele parece que está no quintal da casa dele. Ele faz o seguinte, ó. Bem, gente, estamos aqui tomando um café, vamos tomar uma pinga aqui, vou tocar uma música aqui para vocês. Tem respeito. Não é por aí. Não tem uns programas assim? O W sabe que lá no Ceará é cheio. Tem um professor aqui na escola que ele tem 25 anos de rádio, é um cara que ele hoje trabalha o rádio muito mais como um negócio, mas tem uma voz muito bacana, ele vai dar aula para vocês, que é o Denilson. Alguns de vocês talvez até conheçam, acho que a Márcia conhece, que é lá da região dela. Mas o Denilson, ele tinha um Denilson programa... Nascimento, acho que é Nascimento, não sei, Denilson Nascimento. E o Denilson tinha um programa que eu viajava daqui de Teresina para Parnaíba, eu ia escutando as rádios, né? Quando eu viajo assim, eu boto muito rádio para me entendendo ali. O Denilson tinha um negócio que ele vendia, meu Deus do céu, que era um remédio que curava tudo. Eu digo, meu Denilson, tu vende aquilo mesmo, cara. Pois é, todo dia, tem que faturar. Era um remédio que cura não sei o quê, cura não sei o quê. Enfim. Então, assim, o que acontece? Se você faz isso no monótono, você não prende as pessoas para poder fazer com que elas interajam com você. E se você usa palavras difíceis, você faz distanciar as pessoas. Então, o texto em si e palavras difíceis distanciam as pessoas e interferem nessa linguagem do rádio que a gente quer, tá? A mensagem e os efeitos, né? A mensagem e o efeito pensado. O que eu quero provocar nas pessoas? Então, antes de qualquer coisa que você vai fazer no rádio, se você for falar, a primeira coisa que você tem que pensar é que efeito eu quero provocar nas pessoas. Mas, geralmente, o que acontece? A gente quebra esse ciclo. O cliente chega, né, traz um produto, traz lá a cura milagrosa do medicamento lá e tal, e você não pensa em que efeito você quer levar para o ouvinte. Você pensa em vender o produto. E isso não conecta as pessoas. Não conecta as pessoas. Então, primeira coisa, quando você vai escrever texto para rádio ou para publicidade, seja mais nessa linha, você precisa saber intencionalmente qual é o seu objetivo, qual é o efeito que você quer colocar nas pessoas. Você quer que as pessoas fiquem indignadas, fiquem inconformadas, que elas fiquem zangadas, ou que elas fiquem sensibilizadas, ou que elas façam alguma coisa. Se você parte de lá para cá, tua comunicação fica muito melhor, tá? Quando eu faço a comunicação a partir do produto que eu tenho para lá, eu não sei o que vai acontecer. Ah, Iraildo, mas eu fiz o spot, estou vendendo aqui um copo que é verde, tem água dentro e tal, tudo mais, o copo da minha filha. Cara, é a comunicação daqui para lá. Você tem que entender que a comunicação, na verdade, ela só é comunicação quando ela tem um feedback. Quando você vai lá no teu ouvinte, entende que efeito você quer causar e traz de lá para cá, essa comunicação se inverte e fica poderosa, tá? Uma outra coisa que então a mensagem influencia muito, né? Esse efeito
pensado para a mensagem que você quer, influencia muito também. Uma outra coisa são os intervalos das respirações. Isso a fono vai trabalhar com vocês. Vocês, em alguns momentos, vão... Acho que até a Márcia, o próprio Poleto deveria... E eu faço o seguinte, né? Se vocês dois quiserem se juntar, Alexandre e Márcia, para dar uma aula de voz, de entonação dessas coisas, vocês dois juntos, eu faço questão de que a escola pague para vocês, tá bom? Eu quero que vocês deem uma aula para essa turma. Beleza? Mas tem que primeiro tem que passar por mim, tem que ser um conteúdo bom. Se juntem, é um desafio. Se juntem aí, tá bom, Alexandre? Se juntem aí e vamos fazer isso. E aí vocês vão conversar, e eu vou estar aqui, de telespectador, aprendendo com vocês. Porque, na verdade, existe muito essa coisa de o professor sabe de tudo. Sabe tudo, não. A gente entende algumas coisas, mas tem que aproveitar o potencial que vocês têm aí, inclusive para poder gerar, quem sabe, uma mensalidade, né? No final do mês, já quebra uma mensalidade aí. Tá bom? Tá feito o desafio para vocês. Então, gente, só para a gente finalizar, estamos chegando já no final, a edição, ela também interfere. Aliás, a edição é tudo, né? A edição você pode botar para um lado, pode botar para o outro, joga para lá, joga para cá. A edição bem feita, ela te deixa mais potente, maior, menor, mais fraco, mais forte, do jeito que você achar que é interessante, tá? Tem uma aula que eu queria muito que vocês visitassem, eu acho que essa aula chama Linguagem do Rádio, lá na plataforma, e essa aula começa com uma mensagem do Cid Moreira. Essa aula, eu acho que ela é interessante, porque depois que o Cid Moreira faz aquela leitura grande e tal, eu fiz questão de colocar ela ali muito grande, se eu não estou enganado, eu falei os motivos pelo qual aquela linguagem que ele fez ali, né, os elementos que estão no entorno dele ali, o que influenciava naquela mensagem que ele queria passar para a gente, que era uma mensagem inspiradora. Então, se puderem revisitar, acho que é super interessante, tá? Eu acredito muito que a gente tem que ser como um paraquedas. Se você não consegue se abrir fechado, você cai mais rápido. Então, se abre, que aí o conhecimento vem, enfim. Então, quem mais fala, mais tem condição de aprender, tá? Se tiver com as borboletas no estômago, né, como minha esposa diz, se tiver com as borboletas no estômago, por favor, fala, porque é importante para todo mundo e a gente vai aprendendo com os outros, tá? Eu acho que essa é a grande magia de se dar aula para muitas pessoas. Uma coisa é eu pegar a Márcia e ensinar ela a fazer alguma coisa. Outra coisa é a gente ter a Márcia e eu compartilhando alguma coisa com ela e ela compartilhando outra coisa que ela vivenciou com outras pessoas. E isso faz toda a diferença. Tá bom? Então é isso.